consciência fonêmica é a consciência de que as palavras, elas são formadas por unidades menores do que a sílaba, que são os fonemas. Eu posso começar a trabalhar com 5 anos, né? As coisas mais fáceis dessa consciência, como a gente viu a literação de vogais, a literação de fonemas iniciais, e também, né, se a gente tiver trabalhado a consciência fonológica anterior. Às vezes já foi feito um trabalho tão bom de consciência fonológica que a criança com 5 anos já consegue trabalhar com consciência fonêmica. Ou hoje a gente vai ter que esperar até 6 anos, 6 anos e meio e trabalhar as habilidades anteriores. É uma forte preditora de sucesso na alfabetização. Estudos dizem que a criança que tem uma consciência de que fonemas estão nas palavras, ela sabe o som das letras, ela identifica quais os sons que estão nas palavras, ela vai ter muito mais sucesso na leitura escrita do que as que não têm. A consciência fonêmica e o princípio alfabético são as duas habilidades mais importantes para o processo de alfabetização. A gente já falou isso, né, no primeiro vídeo. O princípio alfabético é o conhecimento das letras e de que essas letras têm uma representação gráfica e sonora. Não adianta mostrar só letras, elas só fazem sentido pelo som, não pelo nome. Então nós temos aí muitas crianças em que é trabalhado o nome das letras na educação infantil e ela chega ao final dos 5 anos e ela não consegue identificar por imagens nenhuma palavra que tem o mesmo som inicial igual. Ela não consegue, ela não foi trabalhada com relação à articulação, ela não consegue perceber. Ela só sabe o nome das letras, e conhecer o nome das letras sem conhecer o som delas não adianta nada. Então a gente tem que trabalhar isso, né, para que a gente consiga ter crianças com o seu direito de aprendizagem de leitura escrita. A gente tem que trabalhar quais as capacidades, quais as habilidades que vão levar essa criança a ter um melhor desenvolvimento de leitura escrita. A consciência fonêmica, a gente inicia pelo processo de isolar fonemas. É mais difícil, né? O professor ele já tem que conhecer todos os fonemas, os 31 fonemas, qual que é o som das letras, qual que é o som dos dígrafos, né? Para ele conseguir trabalhar isso com a criança. Então, como que eu começo essa habilidade? Agora, a gente já viu que a criança já consegue identificar o fonema inicial, porque nós já trabalhamos na literação. Agora nós vamos trabalhar o fonema final. Então, levar a criança a identificar o fonema final da palavra. Lembra que ela já consegue também a sílaba final, porque nós já trabalhamos na rima. Então, como a gente vai fazer? A gente vai começar pela vogal final. Vou prolongar a vogal do final da palavra. Ó. Avião. Eu vou identificar a vogal final. Eu vou dar exemplos para a criança. Eu vou prolongar vários finais de palavras para que ela perceba. Então, eu vou dar ênfase ao som da consoante final. Por exemplo, na flor. Flor. Vou prolongar. Para depois que ela já consegue identificar a vogal final, levá-la a identificar a consoante final. E aí nós temos atividades, ó. Palavras que terminem com o som do O. Palavras que terminem com o som do. Então você vai nomear, computador. Primeiro você vai dar os exemplos para a criança. Você vai, né, nas atividades iniciais, vai fazer com o professor, como a gente falou nas atividades anteriores, até que você exija isso dela. Depois que ela já consegue vogal inicial, vogal final, consoante inicial, consoante final, já pareia a figura, já consegue perceber qual que é o final, que palavra que é igual, que tem som igual, eu já vou partir para identificar aquele fonema, independente da posição na palavra, se a palavra tem aquele fonema ou não. Então, sempre que usar letras nas atividades, eu tenho que enfatizar o som da letra e não o seu nome. Então, pinte as figuras que tem o som do Então, aí você vê que, independente da letra, da palavra ser escrita com C ou ser escrita com S no início, ela tem o som do S.
Então a gente vai pegar palavras que começam com letras diferentes, mas que tem que ela tem que identificar pelo som inicial igual, que no caso aqui é o um outro exercício também, ela pode identificar só as imagens que tem o som inicial, como também pode identificar o independente da palavra, independente da posição que ele esteja na palavra. Então, tanto o cico tem o como o coração tem o como a bolsa tem o laço, independente da palavra como ela é escrita, se ela tiver esse som, ela vai ser circulada, ela vai ser pintada, ela já identifica, ela já pareia, ela já percebe. Nós vamos partir para a manipulação. Então, nós dificultamos ainda mais. Nós vamos levar a criança a juntar os fonemas. Então, nós vamos unir fonemas para formar palavras. Então, o professor pode dar modelos. Nós vamos começar por palavras pequenas e com sons fáceis. Por exemplo, uva. Ó, vou dar o exemplo dessa palavra separada em pedacinhos. Ó. A. Quando eu junto forma uva, eu faço uma segmentação forçada para a criança perceber. Ó, feia, forma feia. Eu posso também pegar monossílabos, ó, só, ó, forma só. O céu, ó, formou céu. Então, vou dar muitos exemplos, começando com palavras bem pequenininhas até palavras maiores, mostrando essa palavra separada em seus sons. Então, eu vou pedir para a turma para repetir os sons da palavra que eu estou falando. Então, eu vou perguntar qual palavra nós formamos quando unimos esses sons. Vamos ver, ó. O, v, ó. Forma ovo. Sh, u, v, a. Forma chuva. Nota que eu já dei vários exemplos anteriores e eu estou trabalhando inicialmente com fonemas que são prolongáveis, né, que são mais fáceis da criança perceber. Eu vou fazer também com outras palavras. Exemplo. P, a, t, o. Ó, forma pato, ó. B, o, i, boi, ó. K, a, z, a. Forma casa. A, k, o. Formou macaco. B, o, l, a. Formou bola. Gente, parece difícil, né? Pode ser difícil, mas tem que ser feito. A gente precisa estudar. A gente pode abrir qualquer vídeo, procurar vídeos no Google para falar que nos ensine o som das letras. Entendeu? A gente tem que praticar, a gente tem que tentar, a gente soletrar, a gente unir fonemas para a gente aprender primeiro, para depois passar para as crianças. Só que parece difícil, só que nós não estamos começando do nada com essas atividades. Nós já trabalhamos coisas anteriores para levar a criança nesse ponto. Então, por isso que é a estimulação de 10 a 15 minutos diárias, né, com várias atividades, para que você consiga chegar nesse grau de dificuldade que nós temos aqui. Nós vamos segmentar sons das palavras e descobrir quantos sons a palavra tem. Ó, essa é a ema. Vamos falar comigo? Ó. Ema. Agora eu vou falar bem devagarzinho, ó. Vamos perceber, ó. A. E a gente vai colocar uma massinha de cor diferente para cada pedacinho. E ali colocou as formas geométricas, ó. A. Vamos fazer o som de novo? E você vai apontando para cada desenho ou massinha. A. Olha, tem quantos pedacinhos? A. Eu tenho 3.
né? São 3 pedacinhos. E aí, todas as imagens que forem usadas e os sons feitos, a criança tem que repetir, ela tem que falar, porque é assim que ela vai criando uma memória do som para conseguir fazer sozinha. Então, você vai começar com palavras monossílabas, que tenham menos sons e são mais fáceis de perceber. Contar os sons, por exemplo, pé, ó, é, vó, ó, fé, é, chá, rã, ó, sempre tem uma figura da palavra que você quer representar e representar a quantidade de fonemas, né? Por exemplo, com a bolinha, com a massinha, né? Para ajudar. Agora a gente vai trabalhar, por exemplo, com a atividade de pintar ou marcar onde está o fonema solicitado. Onde está o fonema V? Aí vai ter, por exemplo, os ciclos, o quadradinho, para a criança pintar somente aquele desenho, né? Onde ela vai identificar aquele fonema V, né? Onde está o fonema I? Na palavra, ó, fio, ó, I, O. Quantos pedacinhos, ó? I, O. Fio. Onde tá o I? Ah, tá aqui no meio. Então, pode pintar o ciclo do meio. Ó, então, agora a gente vai manipular, ó. Ó. Quantos sonzinhos eu tenho? Então, a gente vai levantar, no caso da palavra, um dedo para cada som. Uva. Quantos sonzinhos eu tenho? U, V, A. 3 sonzinhos. Agora nós vamos falar a palavra meia bem devagar, descobrindo os seus sons. Vamos falar? Ó. E, I, A. Quantos sonzinhos tem? 4. Então, eu vou começar com palavras monossílabas, como eu falei, por ser mais fácil, que tenham menos sons e são mais fáceis de perceber. Então, eu vou contar. E, A. Quantos fonemas? 3. Pé, P, É. Né? 2 fonemas. V, O. 2 fonemas. É, fé, chá, rã, sempre, como a gente falou, tem uma figura do que você quer representar e representar a quantidade de fonemas com alguma coisa. Então, pode ser a bolinha de massinha, pode ser uma tampinha, pode ser um pedacinho de EVA. Então, você levar a criança a contar os sons. Então, ela vai ter que segmentar, falar bem devagarzinho a palavra. Você pode fazer inicialmente com fonemas que são prolongáveis, seguir para os plosivos, dificultando à medida que ela já consegue fazer o que é mais fácil. Agora, a gente está trabalhando a consciência fonêmica com relação à manipulação. E aí, mais uma vez, a gente tem exemplos. Eu tenho a palavra ema, vou falar devagarzinho, ó. A, forma ema. Quantos pedacinhos eu vou colocar? Então, eu coloco 3 círculos coloridos. E aí, a gente vai levá-lo a identificar. Onde tem o E? Onde tem o Onde tem o A? E a criança vai apontando. Se eu tirar esse som como que fica? Fica o quê? Olha, aí aqui eu dei o exemplo. Eu tirei o pedacinho colorido que identificava a letra, o fonema para a criança perceber. Então, para ficar mais fácil. Então, era E, A. Eu tirei o que ficou? Ficou EA. E se eu colocar esse som de novo? Se eu colocar o de novo, vai ficar EMA.
eu vou trabalhar com a criança para ela tirar pedacinhos e colocar pedacinhos. Só que agora é com fonemas, né? A gente já trabalhou com sílabas, agora é com fonema. Então eu tenho a palavra bola. Bola. Se eu tirar o fonema inicial b, b, o, l, a, eu vou tirar o b. O que ficou? Ficou ola. Ficou ola. Agora eu tenho a palavra amor. Ó, amor. Eu vou tirar o eu não vou falar mais o que fica? Fica amor. Qual palavra que se forma quando adicionamos o fonema L no início da palavra ama? Fica lama. E se eu colocar o fonema S no final da palavra bolsa? Vamos falar o bolsa com S no final, ó. Bolsas. E se eu colocar o S no meio da palavra pote? O que vai ficar? Pote. E se eu colocar o S, vai ficar poste. Eu posso levar também a criança a substituir. Então, inicialmente, eu vou dizer cada som da palavra lentamente, né? E eu vou associar cada som com uma cor, uma forma, um objeto, né? Ciclos coloridos, GVA, levantar um dedo, como nos exemplos anteriores. Então, eu vou a palavra mala. Fala pra mim devagarzinho. A, L, A. Olha, mala. Eu tenho 4 fonemas, 4 sonzinhos nessa palavra. Então, vou apontar para a primeira cor e vou fazer o primeiro som, ó. Agora, eu vou substituir. Eu vou pegar esse e vou trocar por que palavra que vai formar? Vamos falar com no lugar do m. Então, vamos lá. A, L, A. O que formou? Fala. Formou fala. Quando a gente já pedir para a criança fazer sozinho, né, antes, a gente vai dar vários exemplos. Como a gente está fazendo aqui. A gente vai retirar com ela. A gente vai mostrar, né? A gente vai trabalhar a percepção primeiro. Nós vamos trabalhando com ela então, né? A consciência fonêmica. Como a gente falou, identificar o fonema inicial, identificar o fonema final, identificar quais fonemas e a sequência deles na palavra, falar fonema por fonema, que a palavra é composta. Eu falo fonemas separados e a criança junta formando a palavra. E aí eu já posso tirar um fonema do início, ou um fonema do final, um fonema do meio e ver qual palavra se forma. Eu posso inverter a posição dos fonemas e a criança vai ver se a palavra resultante ela existe. E aí nós vemos que, né, geralmente tem atividades escritas que trabalham essas habilidades, que já é feito na sala de aula, só que usa somente letras. Eu retiro letras, eu não retiro fonemas. E aí você não está trabalhando consciência fonológica, você não está trabalhando as habilidades metafonológicas, que é a habilidade de manipular mentalmente as palavras da sua língua. E aí a gente tem aquele curso do MEC, do AVA MEC, que trabalhou um pouco para o professor entender também essas habilidades, né? O professor pode, se ele não chegar até esse nível de consciência fonológica com as crianças, ele pode estar trabalhando as habilidades iniciais, ele pode tentar investir desde a educação infantil. Então a criança vai conseguir, à medida que ela for sendo letrada, que ela for tendo contato, né, com o código alfabético no primeiro ano, ela vai conseguir fazer essa consciência fonêmica de forma mais natural, porque ela já vai estar numa idade em que o cérebro dela já está apto, né, a essa capacidade. Todas essas habilidades trabalham
no cérebro, estimulam o cérebro e funcionalmente para, né, a leitura escrita. Então elas têm que ser trabalhadas, a gente tem que começar a estudar mais, a gente tem que procurar vídeos, a gente tem que começar a se inteirar para que a gente possa trabalhar quais capacidades que eu vou levar esse meu aluno a aprender melhor, porque isso a ciência está dizendo, né? O que as pesquisas têm dito sobre como alfabetizar. E aí a gente pode entender melhor como que o nosso cérebro funciona, como eu vou levar melhor a minha criança a aprender a ler, escrever, a ser alfabetizada, a conseguir ser um leitor fluente, que leia mais rápido, que compreenda diferentes textos, para que quando ele chegue lá nas séries do Ensino Fundamental 2, eu tenho pessoas que são realmente funcionalmente aptas na leitura e na escrita. E aí, né, eu espero que vocês procurem entender melhor, podem contar comigo, podem, né, tirar dúvidas, para que a gente consiga alcançar esses níveis de consciência fonológica com as nossas crianças.